Olá, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa segunda palestra da noite de hoje e, para tal, eu convido a nossa professora doutora Andresa Furquim da Cruz, para iniciar, a apresentação do nosso palestrante de hoje. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. A nossa palestra de hoje, dessa vez, ela se intitula De Aluno Pesquisador, os Caminhos a Serem Trilhados. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. André Pitondo da Silva. O professor André, ele possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, especialização em Patologia Clínica, Citologia Esfoliativa pelo Centro Universitário Barão de Mauá, mestrado e doutorado em Ciências, Biologia Celular e Molecular pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e 3 pós-doutorados pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Ele desenvolve atividades de pesquisa nas áreas de genética bacteriana, patogenicidade, resistência a antimicrobianos, diagnóstico e epidemiologia molecular de bactérias, de interesse clínico, odontológico e ambiental. Tem experiência nas áreas de bacteriologia médica, oral e microbiologia ambiental. É revisor de periódicos nacionais e internacionais e de projetos de agência de fomento à pesquisa. Membro do corpo editorial das revistas Frontier in Public Health e Frontiers in Medicine, é pesquisador e colaborador do grupo de pesquisa do Dr. Johan Pitot, do Department of Pathology and Laboratory Medicine, University of Calgary, no Canadá, e de diversas outras instituições brasileiras, incluindo a Universidade de São Paulo, a USP, Universidade de Brasília, a Universidade Estadual de Londrina, a Universidade Federal de São Carlos e o Unesp Campus de Jaboticabal. Atualmente é docente e pesquisador da Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, coordenando um auxílio à pesquisa Jovem Pesquisador, financiado pela FAPESP, é coordenador do Laboratório de Bacteriologia e Biologia Molecular da UNAERP, orienta alunos de mestrado e doutorado por lá, pelos programas de pós-graduação em odontologia, do qual é membro efetivo da Comissão de Pós-Graduação. É membro do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos e da Comissão de Ética do Uso em Animais da UNAERP. Membro da Comissão de Biossegurança dos cursos de Odontologia e Ciências Farmacêuticas. E membro da Comissão do Plano de Retomada de Atividades Presenciais no contexto da Covid-19 na UNAERP, campus de Ribeirão Preto e Guarujá. André, muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui para estar falando para a gente um pouquinho sobre esse campo de atuação que você tem tanta experiência adquirida durante todos esses anos. Muito obrigada. André, antes de você falar, eu quero expressar a minha satisfação de tê-lo aqui essa noite. Como acho que os alunos que estão aqui, participantes, o André foi meu aluno há muitos anos atrás, Então, eu acompanhei um pouco dessa caminhada dele. Então, tê-lo aqui hoje é uma satisfação, uma alegria muito grande. Eu fiquei muito feliz pelo seu aceite em estar aqui hoje, falando um pouco da sua experiência, nesse caminho todo que você trilhou. Então, seja muito bem-vindo e, de antemão, muitíssimo obrigado, por você tirar um tempinho aí para poder aí falar um pouquinho para os nossos convidados e os nossos alunos essa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Andresa, obrigado pelas palavras, Orivaldo. Vou te chamar de Orivaldo, não vou te chamar de professor, mas não. Agora nós somos colegas, tá? Claro. E a Andresa também, a gente foi colega de faculdade, então nós todos somos colegas. E é um prazer, estar aqui falando um pouquinho para vocês desse assunto que, na verdade, é o meu cotidiano, É o caminho que eu trilhei. A Andresa falou aí um monte de coisa, Às vezes até assusta quando você vai ler, mas essas coisas vão acontecendo. Quando a gente gosta do que faz, a gente naturalmente vai recheando o nosso currículo, e quando a gente menos percebe, tá essa coisa estrondosa aí.
Mas a mensagem de antemão que eu passo é gostar do que faz. Se a gente gosta do que faz, a consequência é essa aí, né? Então, às vezes a gente olha lá para trás e recorda um monte de coisa gostosa que aconteceu e coisa difícil também, que a gente cresceu nesse caminho e que superou as dificuldades, e tudo isso é aprendizado, né? Então, eu que sinto honrado de estar aqui com vocês, com duas pessoas muito queridas, que fazem parte da minha trajetória. Obrigada. E com todos vocês que estão aí assistindo. Eu espero passar um pouquinho da minha experiência e também da minha empolgação, porque eu gosto muito do que eu faço, né? E eu preparei uma apresentação para vocês fiquem à vontade para falarem, perguntarem, para a gente bater um papo mesmo, uma coisa bem informal, né? Se quiserem também, depois a gente pode bater um papo no final da apresentação, fiquem à vontade. Então, o que eu resolvi fazer nessa apresentação? Passar um pouco do meu flashback aí mesmo, da minha experiência, pensando como que foi o meu caminho até chegar a pesquisador, né, que são os caminhos a serem trilhados. E esses caminhos são os mesmos que quem tiver interesse em ser pesquisador, chegar na carreira de pesquisa, aqui no Brasil ou no exterior, inevitavelmente tem que passar por tudo isso que eu vou passar para vocês, que eu vou apresentar, tá? Então, antes de eu começar, só um minutinho aqui. Aqui. Antes de eu começar, eu vou fazer como se fosse sabe aqueles filmes que a gente dá um spoiler e já começa a falar um pouquinho da carreira, o filme conta um pouco do que vai acontecer no final, e eu vou fazer isso. E, na verdade, a Andresa já falou muito bem aí, que é a minha formação, né? Então, eu sou formado, primeiro de tudo, em eletrônica, né? Antes de fazer a biomedicina, eu fiz eletrônica, técnico eletrônica. Vou contar um pouquinho para vocês como que eu fui parar na eletrônica e qual foi a minha experiência com isso. Depois eu fiz as ciências biológicas modalidade médica, que na verdade é a biomedicina, né? Que antigamente a gente chamava de ciências biológicas modalidade médica. Não muito antigamente, o Orivaldo era praticamente criança e a Andresa um bebezinho quando eu fui fazer faculdade. Então, a gente não é tão velho assim. A especialização, na época da graduação, eu ainda fiz especialização em anatomia patológica, que é a citologia esfoliativa, né? Então, assim, vocês veem que eu já fui aproveitando o tempo que eu tinha disponível para fazer a especialização. Depois, se vocês perceberem, aqui em 2000, eu me formei, né? E já em 2000 eu entrei no mestrado, né? Foi um sufoco na época, porque eu tinha que estudar para a prova, para as provas finais e também para a prova de mestrado. E naquela época exigia que você tinha que ter o colado grau e também ter aprovação em todas as disciplinas. E aí não podia correr o risco, né? Então eu estudei bastante para as provas e para o mestrado e acabou dando certo. Então, no meu mestrado, eu fiz na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, daqui na USP, né, e trabalhei com E. coli. Então, a minha formação, vocês vão perceber que o tempo todo, embora eu seja microbiologista, eu sempre trabalhei com bactérias, né, e comecei a trabalhar com patogenicidade de bactérias. Depois, o meu doutorado, também trabalhei com uma bactéria chamada Escherichia coli, ou Escherichia coli, né? Só que a gente começou a trabalhar já na parte de genômica. Naquela época, em 2003, estava começando o genoma no Brasil, a gente começou a estudar um pouco mais a parte estrutural das bactérias e foi um projeto muito inovador. A gente fez tipagem molecular, que é uma das linhas de pesquisa que eu sigo até hoje. E depois eu fiz 3 pós-doutorados, né? O primeiro pós-doutorado eu fiz com Mycobacterium tuberculosis,
né? E quem conhece a microbiologia sabe o quanto é difícil trabalhar com Mycobacterium tuberculosis, porque é uma bactéria que tem que ter um nível de segurança maior, tem que ter, ela demora para crescer, mas foi muito gratificante esse pós-doutorado, e de antemão eu já falo para vocês que foi um pós-doutorado muito desafiador, que foi de 4 anos, e nesses 4 anos deu tudo errado, tá? Então fiquem cientes que pode dar errado aquilo que você está esperando, mas tudo que deu errado foi a melhor coisa que aconteceu, porque na verdade foram resultados que eu não esperava que dessem na expectativa, porque pesquisa é assim, né? A gente faz a pesquisa esperando às vezes uma coisa e dá outra. E a minha pesquisa não deu aquilo que a gente esperava. O MLST, que é uma tipagem molecular, não funcionou para Mycobacterium tuberculosis, e a gente tinha uma expectativa muito grande nessa padronização para essa bactéria. Inclusive, era parceria com a professora Keiko, da Unesp, daí de Araraquara, e aí eu fiquei nervoso. Na época eu falei, professora, o que a gente vai fazer? Ela falou, escreve para o cara tal, lá da Universidade de Oxford. E o cara adorou os resultados, que foi quem inventou a técnica. E aí ele falou assim, não, você submete isso aí porque vai publicar bem. Publicou em menos de um mês o artigo super bem. Aí saiu um comentário na Nature falando dessa importância de que essa técnica não funcionava para todas as bactérias. Então foi um errado, que na verdade não é errado, né? O inesperado que deu muito certo. Então isso foi muito gratificante para mim, porque eu achava que eu estava perdendo 4 anos ali de dinheiro investido pesado, mas foi bem legal. E aí depois eu sempre fui muito curioso para saber como que as bactérias do ambiente, como que as doenças oportunistas chegavam aos pacientes. Aí eu fui fazer um outro pós-doutorado em microbiologia ambiental. Comecei a estudar bactérias do solo e da água para avaliar os fatores de patogenicidade delas e também de resistência. E aí, nesse pós-doutorado, eu descobri que a gente vive num mundo onde os micro-organismos dominam, né? A gente precisa deles e eles têm um certo poder sobre a vida humana, né? Inclusive na microbiota e tudo mais. Então, foi um pós-doutorado muito interessante também. E no terceiro pós-doutorado, eu fui trabalhar com infecção hospitalar. Eu fui efetivamente para dentro do hospital, porque eu queria saber como que as bactérias se comportavam dentro da área hospitalar. Fiquei 6 meses lá no laboratório de análises clínicas, fazendo cerca de 200, 300 exames por dia, e durante 6 meses, depois voltei para o laboratório, e nessa época foi quando foi aprovado o que a gente chama de auxílio jovem pesquisador da FAPESP. É interessante eu contar essa história para vocês, porque nessa época eu estava pedindo uma bolsa da FAPESP, que é a bolsa mais alta que tem para pós-doutorado. Depois eu vou passar isso para vocês. E a FAPESP sempre me negava essa bolsa. Eu já tinha um currículo bom, mas eu não entendia por que alguns que tinham um currículo inferior ao meu acabava tendo a bolsa aprovada e eu não tinha. E um dia eu fui lá no chefão da FAPESP. Eu falei, olha, eu quero entender o que está acontecendo, vou conversar com ele. E aí, o que ele me disse? Ele falou assim, olha, você está batendo na porta errada, tá? O seu currículo é aquém de um pós-doutorado. Você já tem 2, você tem muita publicação, por que você não pede um jovem pesquisador? E o jovem pesquisador é uma coisa muito... muito pesada, assim, muito grande, né, de você pedir, porque ele investe muito dinheiro, coisa de milhões, e uma bolsa alta, né? E aí eu arrisquei e deu certo. E então acabei fazendo esse pós-doutorado com uma bolsa de jovem pesquisador. Então, esse foi o meu terceiro pós-doutorado, né? E aí comecei com esse jovem pesquisador as minhas linhas de pesquisa, né? Conforme foram surgindo parcerias, pesquisadores começaram a me procurar e eu desenvolvi uma linha de pesquisa chamada microbiologia médica, né? Que é a microbiologia
realmente voltada mais para a infecção hospitalar, resistência aos antimicrobianos, também patogenicidade, biologia molecular e genética de bactérias. E depois, agora, quando eu fui para o UNAERP, eu comecei a trabalhar com microbiologia ambiental e microbiologia oral, porque eu oriento alunos pelo curso de odontologia e também de tecnologia ambiental. Então, assim, eu sempre brinco com as pessoas, você já fez um projeto assim, muito fora da sua área? E aí eu falo assim, olha, nunca fiz, mas eu sou microbiologista, independente da área. Então eu sempre topo uns desafios diferentes aí, saem uns projetos bem legais, né? E por fim, agora a gente está trabalhando com genômica bacteriana, que é uma área que está dando muito artigos de impacto para a gente, que é estudar o genoma inteiro das bactérias e fazer toda a caracterização de resistência, virulência, potencial patogênico. Então, tá sendo bem legal. Só que isso tudo aqui, pessoal, é uma coisa que vocês veem. Tenho meus alunos, o laboratório, mas eu não consigo fazer isso tudo sozinho. Eu preciso de colaboradores. E é interessante que muitos desses colaboradores são colegas meus da pós-graduação, colegas da faculdade, que fizeram faculdade comigo. Então, é uma dica que eu já dou para vocês, que o bom relacionamento que você tem, tanto na graduação quanto na pós, é muito interessante, porque lá na frente você vai acabar se cruzando com pessoas de áreas afins e que podem te ajudar e caminhar junto na pesquisa e ser mais prazeroso ainda de trabalhar com isso. De uma forma geral, a Andresa já falou do meu currículo, né? Hoje eu tenho 6 auxílios à pesquisa, que é uma das coisas mais difíceis que tem no Brasil, que é conseguir dinheiro para fazer pesquisa, né? Um deles é o JP FAPESP, que é Jovem Pesquisador, que eu falei para vocês, e um outro que eu participei como colaborador é o projeto Bill e Melinda Gates, que é o do Bill Gates, da sua ex-esposa, né, que parece que eles se separaram. É uma fundação que fornece financiamento para projetos no Brasil e no mundo todo que sejam de alto impacto. A gente foi contemplado com esse projeto. Estou com 58 artigos publicados, 2 capítulos de livro, está repetido aqui, 67 trabalhos em eventos, enfim, tem aí uma série de coisas, 30 orientações, e eu vou falar um pouquinho de como que a gente chega nesses números aí, para vocês entenderem como que a gente consegue fazer essa produção, como que a gente trilha esse caminho para chegar numa produção desse tipo, né? Então, para isso, eu vou fazer uma viagem ao túnel do tempo. Vou voltar um pouquinho no meu passado para contar a minha história, que pode ser muito parecida com cada um de vocês, que cada um deve estar pensando, como que eu vou, o que eu vou fazer? Será que eu dou certo para pesquisa? Será que eu não dou? Cada um tem uma afinidade e que deve seguir, eu acho, a sua intuição e pelo menos investigar aquilo que você acha que vai gostar ou não, né? Para ver se dá certo, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, para vocês terem ideia, isso aqui, obviamente vocês não conhecem, são brinquedos, os meus brinquedos favoritos da infância, né? Talvez o Orivaldo possa conhecer e a Andresa também, que é o laboratório, né, de mini laboratórios, né? E tinham vários reagentes, tubinhos de ensaio, microscópios, e a gente fazia umas reações que chamava sangue do diabo, que eu adorava fazer, que depois mudava de cor com a fenolftaleína, e enfim, eu brincava muito com isso. E eu ganhei uma vez um microscópio, e eu ficava o dia inteiro com esse microscópio de brinquedo, né? E aí eu já percebia que eu sempre gostei muito disso, né? E eu não saía do meu quintal, né? Então tem sempre uma frase aqui do Manuel de Barros, que eu não sei se vocês conhecem, que é um poeta que faleceu há pouco tempo,
e ele tem frases que me representam muito, e uma delas é essa: passava os dias ali quieto, no meio das coisas miúdas, e me cantei. As coisas miúdas eram os micro-organismos, as células, as folhas, as coisinhas que eu enxergava no microscópio e que eu ficava cada vez mais curioso. Então eu sempre brinco que o meu quintal é maior que o mundo, o quintal da casa dos meus pais, né? Porque eu tinha um mundo para desbravar pela frente. E aí eu quis extrapolar esses muros do quintal, né? Conhecer um pouco mais. E aí eu pensava, já quando eu crescer, eu quero ser um cientista, né? Essa era a minha percepção de criança. Eu sempre quis ser um cientista. Mas aí isso é um pouco um mundo perfeito, né? Quando você nasce, eu digo que eu tenho muita sorte, porque eu já sabia o que eu queria ser, né? E eu imaginava, só que eu não sabia como eu faria isso, né? Muitos de vocês podem ainda não saber se querem ser cientistas, se querem seguir para uma análises clínicas, se querem carreira docência, se quer para o mundo corporativo. Então, cada um tem que se refletir na sua área, né? E ninguém nasce sabendo que vai ser cientista, né? Isso vai surgindo durante o tempo, né? Por isso que eu falo que vale a pena você experimentar com estágios, iniciação científica. Eu tive vários alunos no meu laboratório que seguiram carreira, e eu tive vários também que falaram: olha, André, não dá, eu acho que eu não sirvo para isso. Eu falei: excelente, é isso que você tem que fazer. Você tem que achar o que você gosta, esse é o mais importante, mas tem que experimentar, tem que ir tentar, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. E aí, então, quando eu era criança, eu montou um laboratório de análises clínicas na frente da minha casa. E eu fiquei sempre curioso vendo aquelas coisas chegarem e tal, e eu fui lá conversar um dia com os donos do laboratório, que eram biomédicos, né? E um dia eles deixaram eu entrar lá no final de semana, que minha mãe morria de medo, meus pais, de eu me infectar com alguma coisa lá, né? E eles deixaram eu conhecer, e eu achei aquilo lá um mundo encantado, porque eu falei: olha, que monte de microscópio, um monte de coisa. Aí ele me mostrou naquele microscópio as células do sangue, eu achei lindo aquilo, né? E aí eu comecei a pesquisar na Barça, tudo que tinha sobre corpo humano, tal. A Barça vocês não conhecem também, mas era o único recurso que a gente tinha, não existia Google na época, não existia nem computador, para vocês terem ideia. Então, aí eu já começou a aflorar em mim essa vontade de ir para a carreira científica, né? Mas, assim, uma coisa muito inocente. Então, eu fui estudando na escola, e aí, quando eu me formei no ensino fundamental, eu fui fazer, que era o colegial na época, eu fui fazer eletrônica. Meus pais falaram: André, tem uma escola em Mococa que é integral, era excelente, tanto pelo nível técnico quanto para você fazer vestibular. E aí eu falei: vou fazer eletrônica, quem sabe, é legal, não sei o quê. Mas foi uma decepção tão grande, pessoal, vocês não fazem ideia, porque era só exatas, com circuitos elétricos, corrente elétrica e tudo mais. E, de repente, eu sempre fui excelente aluno, comecei a tirar notas baixas, reprovei, peguei DP em duas ou três disciplinas, e só que eu era excelente aluno nas áreas da biologia, na parte de português, e tudo isso eu era excelente. Então, fiquei um pouco deprimido, porque eu cheguei a questionar a minha inteligência na época, porque os colegas falavam: não, mas não é possível, você estudou isso, você não tira nota e não sei o quê. E aí o que acontecia? Era falta de aptidão. Isso é bom a gente passar por isso, porque às vezes você se diminui, você acha que você não é capaz de fazer tal coisa, e, na verdade eu não tinha interesse por aquilo. E eu me senti um pouco minimizado, eu me rebaixei um pouco nesse período. Mas, de toda forma, eu não quis deixar o curso pela metade, fiz a eletrônica e fui fazer o estágio obrigatório.
E aí fui trabalhar numa área que eu gostava, que eu falei assim, olha, eu vou tentar, já que eu gostava tanto da área de biologia, eu vou numa empresa que conserte equipamentos de laboratório. E me especializei numa área que chama eletromedicina. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ser um excelente técnico eletrônico e eletrônica, porque o pessoal consertava os equipamentos, mas às vezes eles não entendiam o que acontecia por trás dos equipamentos. E eu pegava os manuais e o que eram esses equipamentos? Centrífugas, contadores de célula, que era a célula automática, contadores de leucócitos, e eram coisas assim que eu achava geniais, que era da parte de biomedicina mesmo. Então, me dei muito bem com isso. Embora eu não gostasse de levar choque, não gostava de mexer, eu gostava mais de fazer os equipamentos funcionarem, calibrar e tudo mais, né? Trabalhei, então, 1 ano e meio com eletrônica, mas chegou uma hora que eu falei, olha, eu gosto mais de estar do outro lado, de mexer com esses equipamentos do que consertá-los. E eu me lembrei que quando eu fui lá naquele laboratório, quando eu era criança, aqueles biomédicos, eles tinham se formado na Faculdade Barão de Mauá. E eu falei, é uma boa referência, eu estou na mesma cidade e vou lá conhecer. O dia que eu fui na faculdade, eu fiquei encantado. Aí eu falei assim, vou fazer vestibular. Fiz, passei, e aí eles não queriam que eu saísse da empresa, chegaram a me oferecer sociedade, porque eu me dava muito bem, tinha me especializado em várias coisas, mas eu falei, não, eu vou fazer, porque eu não estou feliz aqui, né? E ganhava muito bem, e resolvi, abandonei o barco, virei a mesa, e fui fazer biomedicina, com aquela coisa, né, um aperto no coração, falei, vai que não dá certo, né? Mas meus pais me apoiaram, mesmo que eu tivesse pouca grana, né? Não dava para pagar, assim. Então eu peguei um salário que eu tinha, que eu juntei, paguei 6 meses de uma vez da faculdade, e aí fui. O que eu fiz? Eu fiz um acordo com a faculdade, eu não sei se o Orivaldo vai se lembrar disso, e eu consertava os microscópios da faculdade na época das férias, de citologia, da parte parasitologia, eu fazia manutenção para ter desconto na universidade. E que me ajudou, a eletrônica foi muito bom para isso, né? E aí eu me senti no paraíso, né? Eu entrei em 1996, foi para mim uma guinada na minha vida. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, é isso que eu quero para minha vida inteira. Sabe quando você se encontra, você sai de um curso de eletrônica que você acha que quando você não sabe nada, e de repente aquilo tudo que eu estudava, eu gostava e eu queria estudar cada vez mais, com raríssimas exceções aí. Tinha, por exemplo, aquela parte de matemática, as matérias básicas que eu não gostava muito, mas ia muito bem, né? E essa aí são fotos da minha turma, da época, né? Mas, assim, foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Só que eu sabia que eu queria mais. Aí já me reacendeu aquela vontade de ser cientista, né? Eu falei, tá mais perto, né? E aí o que eu fiz, que são as dicas que eu falo para vocês, né? Que até aqui vocês conhecem, aonde vocês estão? Vocês estão na faculdade e espero que vocês estejam gostando do curso que vocês estão fazendo, por como eu gostava. Se não estiverem, o que eu dou de conselho para vocês nesse momento, que está com interrogação, quando vocês se formarem, procure achar uma área que vocês gostem mais. Eu gostava sempre mais de microbiologia. E eu sempre falava, olha, eu vou seguir essa área porque é o que eu mais gosto. Eu não sabia se ia dar dinheiro, se não ia, mas era o que eu gostava. E vocês podem seguir para hemato, pode seguir agora, a biomedicina na minha época tinha pouca abertura, agora tem até a estética, vocês estão vendo todas as atuações e vocês vão achar um gancho aí, uma linha, um ramo que possa fazer vocês felizes. O importante é achar o que vocês gostam. Então, até aqui vocês sabem, essa historinha que eu contei é a minha particular, mas que cada um de vocês viveu da sua forma peculiar, do seu jeito, né? Uns de uma maneira mais fácil, outros mais difícil. E aí? Como que você vai parar na pós-graduação, né? Então, o que eu já falo para vocês, para quem tem interesse ou quem está com dúvida
que não sabe se quer seguir na carreira de pesquisa, se quer fazer um mestrado, um doutorado, o que você deve fazer? Você deve fazer, a primeira coisa, pelo menos para mim foi muito bom, fazer monitoria na faculdade. Eu fazia monitoria direto, fazia de anatomia, citologia, histologia, micologia, do tudo que eu podia fazer, eu pegava meu tempo para fazer monitorias. E aí, já no segundo ano, eu comecei a fazer estágio, né? Fui procurar estágios, fiz em laboratório de análises clínicas, achei muito legal, mas vi que não era, eu queria mais a parte de pesquisa mesmo, e comecei a procurar na USP, né? Só que eu não sabia como esse caminho, como que eu ia para fazer estágio. Aqui tem a USP, e além dos estágios que eu já tinha feito na faculdade, fui procurar, e aí os professores me indicaram, alguns professores, para procurar na USP. E fui procurando, batendo em tudo quanto é porta, recebi um monte de não, até um professor, que é o Dr. Gutenberg de Melo Rocha, que é um amor de pessoa, que saiu até no Fantástico, que faz atendimento de graça para os pacientes pobres, e ele me recebeu e abriu as portas da USP para mim, para fazer estágio. Comecei a fazer iniciação científica. E aí comecei a ter certeza cada vez mais de que era aquilo que eu queria. E então vocês podem fazer isso também, esses caminhos, trilhar, fazer monitoria, estágios. Fiz tudo sem bolsa, tá, pessoal? Porque hoje tem gente que bate na porta do meu laboratório. Eu posso fazer IC? Eu falei, pode, qual é o seu interesse? Mas tem bolsa? Não, não tem bolsa. Hoje em dia está muito difícil bolsa. Mas até você conseguir bolsa, você tem que ter uma certa experiência. Então, você precisa ser humilde também e ter essa noção, né? E você pode fazer essa iniciação científica dentro da própria Uniara ou procurar outros locais para você né, se encontrar. Né? Se faz uma IC, não gostou, faz em outro lugar, ou faz um estágio no lugar, não gostou, ou faz em vários lugares, até você, várias especialidades diferentes para você se encontrar. Né? A hora que você se encontrar, você parte para o mestrado e doutorado, ou não, vai para outra área. Então, o importante é encontrar. Né? E outra coisa que eu acho muito importante, que as pessoas negligenciam muito, os alunos, é um TCC bem feito. Um TCC bem feito te empurra para uma IC bem feita, um mestrado, às vezes você nem fez IC, vai direto para o mestrado. Então, isso repercute bem. Eles, na banca, vão te perguntar qual foi o tema do seu TCC, o que você fez, qual foi o que você mais gostou de fazer, enfim. Quem faz um TCC bem feito geralmente tem uma facilidade maior, principalmente no momento da entrevista que você vai fazer a prova. E aí, quando vocês estão assim, sem saber para onde ir, porque já aconteceu isso comigo, porque eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia o caminho, não sabia como que eu chegava para começar a fazer iniciação científica e tudo mais. O que eu sugiro que vocês façam? Procurem professores que vocês tenham afinidade, certo? Então, tem um professor novinho aqui, talvez vocês conheçam ele, e outra professora aqui, que são os dois professores que eu conversava muito depois da aula, embora eles tivessem pouco tempo, né? Que é a professora Mônica Zini e o professor Orivaldo. E quando eu estava na faculdade, eu já sabia que eu queria ser professor, eu sempre falava assim, olha, se um dia eu conseguir ter a didática deles, eu vou me sentir realizado. E os professores, os alunos hoje elogiam bastante as minhas aulas. E eu sempre me lembro disso, né? Então, eu acho que é legal isso. Até eu escrevi um e-mail para o Orivaldo quando eu me formei, falando que se eu chegasse na didática dele, isso me faria muito feliz. Né? E agradecendo por tudo, porque às vezes a gente faz um gesto tão pequeno com os alunos. Hoje eu me policio muito nisso, de poder receber, dar uma palavra e encaminhar os alunos, que é muito importante. Então, não tenham vergonha de fazer isso, de bater um papo a hora que tiver, um tempinho depois da aula ou na sala,
e falava assim, olha, eu queria tal área, ou eu estou perdido, não sei o que fazer, ou às vezes você sabe o que quer, como eu sabia, só que eu não sabia o caminho. Então, esses professores abriram o caminho para mim, né? Me abriram a mente e falaram, olha, corre atrás disso e que vai dar tudo certo, né? Então, é interessante vocês procurarem aconselhamento com professores que vocês têm afinidade, se espelhar nos professores que vocês se admiram. Isso dá um certo gás para você ir para frente, né? E facilita muito você conversar, porque você aprende o caminho com quem já fez. Você sabe quando você pega o GPS ou o mapa e quer chegar em tal lugar? Se alguém te conta esse caminho, fala assim, ó, pega aqui, vira à direita, não sei o quê, isso aí é muito mais fácil. Então, isso que eu falo, que os professores fazem, porque eles já passaram por isso. Então, esse é um conselho muito importante que eu passo para vocês. Então, de antemão, aqui publicamente, Orivaldo, obrigado. Você fez parte aí abriu os meus caminhos aí. E aí, então, eu fui para o mestrado e o doutorado, já fiz IC desde o meu 2º ano de faculdade, né? E aí foi muito bom, foi uma época tão boa quanto da faculdade. É muito diferente, pessoal, faculdade para mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado, você vai... Faculdade você vê todas as disciplinas, tem umas que você gosta mais, outras menos. E o mestrado e o doutorado, você vai para aquilo que você gosta, se você acertar a mão, né? Como eu fiz, escolhi bastante, e aí você nada de braçada, porque você vai só estudar aquilo que você vai realmente, que você gosta, que você vai ter mais vontade de conhecer, de aprender. E é interessante que muitas pessoas, às vezes, chegam no final do mestrado, doutorado e falam, olha, eu acho que eu não quero carreira acadêmica, mas também não quero ser professor. Isso está errado? Não, não está errado, né? Mas isso já te dá um ganho muito grande no seu currículo, né? Porque o mestrado e o doutorado tem um peso muito grande para você ter uma ascensão profissional, né? E aí, como que vocês fazem para ingressar no mestrado, né? Para quem se interessa, o ideal é você ter uma noção daquilo que você quer, se você fez estágios ou se vai conhecer os laboratórios, passa um tempo, nem que seja uma semana. Agora, na época de pandemia, está mais complicado, mas a gente já está voltando e logo vocês vão poder fazer isso, pedir para ficar uma semana, conhecer melhor, e isso é interessante. Muitas pessoas fazem isso no meu laboratório. E o que é exigido, como que é o processo para você entrar no mestrado? Normalmente, as disciplinas, os programas de seleção, tanto para mestrado como para doutorado, primeira coisa que você tem que fazer é uma proficiência em inglês, tá? Nessa época, não se desesperem, tá, pessoal? Na época, eu não sabia inglês, e o que eu fazia? Eu usava um dicionário Michaelis para fazer a tradução. Hoje, vocês têm muita facilidade, tem até programas que fazem tradução automática, mas eu tinha... Tanto que eu falo inglês muito mal, mas eu leio muito bem, porque eu aprendi nesse dicionário as pronúncias erradas. Eu sei o que significa a palavra, mas a pronúncia eu acabei aprendendo de forma errada. Mas é importantíssimo. Então, quem pensa em pós-graduação tem que pensar em inglês, tá? Com inglês no mínimo básico, porque vocês vão lidar com artigos científicos o tempo todo, e se você chegar lá na frente, por exemplo, às vezes vem artigos que eu tenho que dar parecer, vem algum pesquisador que quer ter alguma comunicação e eu tenho que saber me virar, né? Então, é importantíssimo fazer inglês, porque senão não vai para frente na área acadêmica, na área de pesquisa, tá? E como que você faz? Geralmente tem uma prova escrita, né? Que é na área do programa que você escolheu. Aqui é a página do programa de pós-graduação em Biologia Celular Molecular, onde eu fiz o meu mestrado e o doutorado. E aí, quem quiser saber, por exemplo, eu gosto dessa área. Aí você pode entrar na página e ver aqui, ó, inscrição, mestrado, doutorado, vem o edital. Lá fala tudo como é o processo seletivo, o que cai. Se você gosta de imuno, vai para imuno procurar saber.
por exemplo, na farmácia tem muitas áreas afins da biomedicina. Então, é legal vocês procurarem e se inteirarem disso se já pensam em fazer isso. Depois vem uma prova escrita, que é na área, né? A análise curricular sempre é feita. Uma entrevista. Essa entrevista geralmente é com base na sua experiência, se você fez iniciação científica, monitoria para o mestrado e para o doutorado, suas publicações e a sua tese, né, a sua produção científica. E quando é o doutorado, geralmente eles pedem também a apresentação de um artigo científico, que você tem geralmente de 1 a 2 dias para estudar e preparar apresentar esse artigo. E aí, pessoal, outra coisa que é interessante também é vocês verificarem se o programa é bom, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, não sei se vocês sabem, os programas de pós-graduação são distribuídos em nota 3, 4, 5, até 7, tá? Então, os programas 7 são programas de excelência, né? São os melhores programas. E programas 4 e 5 são excelentes também, são muito bons, né? E quando geralmente é 3 é quando o programa está começando e ele está em fase de ascensão, está sendo em fase de avaliação ainda. Quem quiser saber, é só entrar nessa plataforma Sucupira, né? Depois eu posso disponibilizar a aula se vocês se interessarem, e vocês procurem lá por programas de pós-graduação e vocês podem escolher também por qualidade, certo? Desses programas. Com relação a bolsas, tá? Hoje em dia, pessoal, bolsa tá muito complicado. Nós tivemos muitos cortes de bolsas. Antigamente já não era fácil ter bolsa, para vocês terem ideia. A metade do meu mestrado, eu fiz quase 1 ano de mestrado sem bolsa, fiz 2 anos de pós-doutorado sem bolsa, e hoje está mais difícil ainda, tá? Né, por questões diversas, né? Políticas, socioeconômicas e tudo mais. Então, para vocês terem uma noção, né? As bolsas, assim, elas têm um valor relativamente bom, né? Para uma bolsa de estudo. Então, por exemplo, a bolsa de iniciação científica da FAPESP, tá? Que é a melhor bolsa que tem no país, que por coincidência é do estado de São Paulo, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, é em torno de R$700. Aí já vem mestrado em torno de 2.000, doutorados de 3 a 3.700 e um pós-doutorado em torno de 7.300. Né? E tem outras bolsas que vão de jovem pesquisador e outras mais altas, mas geralmente a parte de pós-graduação é essa aqui, tá? Outra coisa, outra agência que pode financiar a bolsa é o CNPq, que também tem algumas bolsas institucionais, que é o mesmo valor também da CAPES, né? Onde tem bolsas de iniciação científica de R$400, mestrado 1.500, doutorado em torno de 2.200. Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção de valores de bolsa para quem, se depende de bolsa ou que às vezes acontece isso, você não tem condição de fazer sem bolsa, né? Mas aí já tem uma bolsa para ajudar, né? Uma ajuda de custo. Mas, por exemplo, a bolsa de pós-doutorado é uma bolsa muito alta, né? Ela é bem, ajuda bastante, né? 7.300 é um bom salário, eu diria assim, né? Mas você já tem que estar com um nível bem mais alto. E aí, depois disso, vem um pós-doutorado. Se você fez um mestrado, doutorado, ainda se quiser investir na carreira de pesquisador, uma carreira acadêmica, hoje em dia, o que acontece? É preciso você fazer um pós-doutorado. O pós-doutorado, hoje em dia, é necessário, tá, pessoal? Para ser pesquisador, para ser docente associado a pesquisador, é inevitável que você não faça. E o pós-doutorado, ao contrário de que muita gente pensa, não é título. O maior título que você tem de pós-graduação é doutorado. E aí, o que acontece? Depois você pode ter outros títulos. Por exemplo, quando você tem livre docência e professor titular.
mas aí já é um outro tipo de título, não é pós-graduação. Mas o pós-doutorado é uma especialização que você acaba fazendo, né? E que é como se fosse um estágio a mais. Pode ser de 1 ano até 4 anos, que eu já fiz, um meu foi de 1 ano, o outro foi de 2, o outro foi de 4 anos. Então, como eu disse, é imprescindível, é necessário para que você atinja, que você consiga fazer um pós-doutorado, geralmente precisa ter uma bolsa, nesse caso, se você não for empregado, ou você pode até ser docente já e fazer um pós-doutorado sem bolsa, mas você tem que ter produção científica. O que é produção científica? É artigo publicado, certo? Que é o que conta, são números. Na nossa carreira de pesquisador, o que mais conta é a quantidade e qualidade de artigos científicos, certo? E aí você precisa, nesse caso, de não ter um orientador, porque o pós-doutor, que está fazendo pós-doutorado, teoricamente ele já tem independência para seguir uma linha de pesquisa sozinho, tocar essa linha de pesquisa e até mesmo orientar alunos, né, geralmente de iniciação científica. E aí o que ele faz? Ele tem um supervisor, não o orientador. Mas você vai procurar esse pós-doutorado da mesma forma que você procurou o mestrado e procurou o doutorado. E outra coisa, pessoal, você não necessariamente precisa fazer no mesmo local, e nem mesmo na minha mesma linha de pesquisa. Geralmente, sim, você segue a linha de pesquisa, mas você pode fazer o mestrado com uma pessoa, doutorado com outra e pós-doutorado com outra, né? Então, e é até enriquecedor. Os 3 pós-doutorados que eu fiz foram em locais diferentes e eu vi que eu cresci muito, porque você conhece pessoas diferentes, conhece linhas de pesquisa diferentes e às vezes você está viciado em trabalhar de uma forma e você abre mais a sua mente para conhecer outras formas de trabalhar, certo? E aí, a gente chegou no pesquisador, então. É assim que você vira pesquisador, tá, pessoal? Fazendo a carreira acadêmica. E quais são as funções de um pesquisador? São muitas, tá, pessoal? É uma coisa que eu falo, que às vezes eu não sei como que eu consigo levar tudo isso, mas a gente vai se acostumando com a rotina e a gente vai administrando isso junto com apoiadores, lógico, com alunos. Quando você tem uma equipe bem estruturada, e eu digo equipe, porque os meus alunos são a minha equipe, são desde o aluno de iniciação científica, um estagiário de TCC, até um pós-doutor, todos eles são a minha equipe, e eu não seria nada sem eles, né? Então, a gente caminha em conjunto. Mas, especificamente, o pesquisador, o que ele faz? Ele, no Brasil, primeiro contando, a gente não tem a profissão de pesquisador reconhecida. Então, não existe uma carteira assinada que você é pesquisador. Pouquíssimas instituições têm esse tipo de contrato, como a Fiocruz, o Instituto Adolfo Lutz, agora a Supera, tem aqui o Parque Supera, em Ribeirão Preto, mas ainda assim você é contratado como biomédico, não é especificamente você falar qual é a sua profissão registrada, não é pesquisador. Um pesquisador no Brasil, geralmente, ele tem que ser docente de nível superior e pesquisador, tem que acumular funções. Já no exterior, você pode ser só pesquisador ou só docente. Tem gente que não tem afinidade para dar aula. E aí ele vai só fazer pesquisa. Eu já adoro dar aula e adoro fazer pesquisa. Então, para mim, é o casamento perfeito, né? Embora seja muito mais estressante, porque você tem cobranças dos dois lados, né? Você tem que ter produtividade científica e tem que ter atuação na graduação também. Então, eu resumi, pensando na minha rotina aqui, o que a gente faz geralmente? Faz pesquisa, né, para produção de conhecimento científico, que é o quê? Publicação de artigo, orientação para produção de recursos humanos. O que é produção de recursos humanos? É você formar pessoas pensantes, que tenham capacidade de ter uma reflexão científica e até mesmo para tornarem-se pesquisadores como você é. Por exemplo, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E eu sempre brinco com os meus alunos, e graças a Deus tem acontecido isso, que eu vou me sentir realizado quando os meus alunos saírem melhor do que eu sou em determinado conhecimento.
Então, às vezes a gente desenvolve um tema, eu jogo para eles, eles estudam, e aí na hora de defender eles sabem muito mais do que eu, né? Então, isso aqui é bacana, é você formar pessoas independentes, porque tem muitos orientadores que formam pessoas que são dependentes de você e que você não pode sobrepor linha de pesquisa e tudo mais, mas essa não é a minha linha, né? Você tem que elaborar projetos de pesquisa constantemente. O que acontece, pessoal? Isso aqui é uma das coisas mais desafiadoras que tem no pesquisador. A sua cabeça tem que estar funcionando completamente, está atual, você tem que estudar o que está acontecendo de mais moderno naquela área. E, por exemplo, eu estou com 11 alunos dentro do meu laboratório. Dentro desses 11 alunos, nós temos cerca de 20 projetos diferentes. E esses 20 projetos saíram da minha cabeça. Então, a gente tem que estar o tempo todo pensando. De repente, chega um aluno, aí você fala, nossa, o que eu vou fazer com ele? Aí você começa a estudar, a conversar com ele, aí surge o projeto, né? Mas não é fácil acontecer isso. Dá parecer para revistas, dá parecer, por exemplo, chega a revista, esses artigos que são publicados passam por revisores. E você é obrigado a dar pareceres. Inclusive, eu, por exemplo, tenho projetos da FAPESP, eu sou obrigado a dar parecer para a FAPESP. Então, vem projetos de outros pesquisadores e eu não posso recusar. Então, isso é um tempo que leva da gente, né? Tem que ser professor, como eu já disse para vocês, elaborar projetos de pesquisa que venham dinheiro, fazer pesquisa hoje é muito caro, tá? Para vocês terem uma ideia, o projeto meu JP, FAPESP, ele ficou em torno de 1,5 milhão. E a gente ainda precisa de coisas dentro do laboratório. Tem reagentes que são caríssimos. Para você ter ideia, às vezes um tubinho que a gente chama de TAC DNA polimerase para fazer uma reação de PCR, que é essa que o PCR que amplifica a COVID, para vocês terem ideia, custa em torno de R$1.000 um tubinho de 200 microlitros, um ataque de alta fidelidade. Então, são reagentes muito caros. Então, você constantemente precisa estar escrevendo projeto e produzindo, mostrar um currículo bom para conseguir recurso para financiar a sua pesquisa. Participar de bancas de mestrado, doutorado, concursos públicos, administrar o laboratório, que é muito complicado você fazer essa parte administrativa, também a parte financeira tem que administrar, dar palestras, comissões, eventos, geralmente, porque isso aqui é uma das coisas que ninguém te obriga a fazer, mas que eu, pelo menos, me sinto obrigado a trazer a ciência de uma forma para o povo, de uma forma mais acessível, para que não fique dentro do laboratório. Se vocês não conhecem, tem um chamado hoje de Movimento Ciência Aberta. Eu sou muito apoiador desse movimento, que é o conhecimento para todos, que não fique dentro da caixinha dentro dos cientistas, mas que todo mundo tenha acesso e tenha a capacidade de fazer críticas construtivas e refletir a respeito do que é verdade e o que é fake news, por exemplo, que é muito comum hoje, né? E, por fim, elaborar e publicar artigos, tá? Então, é bastante coisa, né? E aí, o que acontece, né? A gente tem que trabalhar de final de semana, tem que ser psicólogo de aluno, que às vezes os alunos surtam no final de semana, porque está durante a semana, porque brigou com a namorada, brigou com o namorado, ou que não está suportando a pandemia porque tem que ir de máscara e ficar com distanciamento. Enfim, a gente tem que ser tudo isso, né? E se a gente fosse ganhar por tudo isso, pessoal, para quem está achando que vai ficar milionário, não se impõe tanto, tá? Porque aqui no Brasil, eu fui pesquisar, a média de um pesquisador em torno de R$6.800, tá? Para o tanto que a gente trabalha, é pouco, eu acho. A gente deveria ganhar bem mais. Mas, assim, é uma média, contando desde os pesquisadores de nível básico, que são contratados, recém-contratados, por exemplo, na Fiocruz, de concursos de carreira iniciante, até tem pesquisadores que ganham muitíssimo bem, né? Então, assim, na média, acaba chegando nesse valor, né? Então, é muito subjetivo você falar de dinheiro, de salário aqui no Brasil, até porque a carreira não é reconhecida.
Mas, assim, o que eu digo para vocês, o ganho hoje como professor e pesquisador é o suficiente para eu ser feliz, tá? Eu não sou muito ambicioso, então isso aí é muito particular de cada um, né? A gente vê pessoas que ganham 20 mil, 30 mil e acha que não é bom. Tem gente que ganha 3 mil e acha que é o suficiente para ser feliz. Então, é muito subjetivo isso, tá bom? Outra coisa, aí vamos para as vantagens, né? Qual que são as vantagens? Aquisição e transmissão de conhecimento. Essa é, para mim, no meu ponto de vista, a maior vantagem. Por quê? Porque você tem condição de passar, eternizar o conhecimento através das pessoas que estão passando pelo seu laboratório, né? Fazer novas descobertas, fazer divulgação científica, pode ajudar a salvar vidas. Eu tenho feito isso direto com umas linhas de pesquisa que eu tenho. Às vezes tem gente que me escreve ou me liga agradecendo porque de um artigo, ou às vezes a gente pega casos clínicos para ajudar também. Então, é muito gratificante nesse ponto. Formação de recursos humanos, né? Que eu digo que você deixa descendentes científicos. Isso aqui é bem legal, pessoal. Não sei se vocês conhecem o professor João Lício de Azevedo, ele está com mais de 90 anos, é um professor da Exalc. Ele escreveu um livro, e nesse livro ele coloca todos os seus descendentes científicos, né? E por que ele faz isso? Porque ele é considerado da terceira geração de Mendel, que foi fazer doutorado no exterior e que foi do laboratório do Mendel. Ele já tinha falecido, mas o orientador do orientador dele tinha feito com o Mendel. E aí ele fala, eu estou passando o meu conhecimento para frente, e sempre que ele escreve o livro dele, renova a edição, ele passa os descendentes de Mendel, os descendentes científicos de Mendel, que são os descendentes dele, né? E nesse caso, eu tenho a sorte de estar nesse livro. Então, teoricamente, eu sou um descendente científico de Mendel também, tá? Então, o recado que eu deixo para vocês, escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia na sua vida. Isso serve muito para mim, tá, pessoal? Porque é o que eu mais falo para vocês. Deixa o dinheiro de lado. Eu já trabalhei com eletrônica, não gostei, ganhava muito bem. Obviamente, você trabalhar com o que você gosta e não ganhar nada também é complicado. Mas você, mediando as coisas, é muito gratificante, é muito satisfatório. E o conhecimento é eternizado em prol do conhecimento da ciência, da humanidade e do universo. Isso, para mim, é uma coisa que eu acho, né? Eu sempre falo assim, eu não sou eterno, pode ser que a gente veja a Covid aí, amanhã eu já não estou aqui, daqui um mês, daqui uma década, tomara que daqui várias décadas, mas a gente não leva nada e pode deixar muita coisa. E eu pretendo deixar o meu legado aqui, que é conhecimento científico e humano, valor humano para os meus alunos. E eu acho que está dando certo. Por enquanto, o pessoal está elogiando. E aí, isso tudo, pessoal, que eu contei para vocês, vem por consequência, né? Então, talvez alguns de vocês tenham visto entrevistas minhas aí na TV, foi um boom que deu em 2020, no começo de 2020, que a gente descobriu umas bactérias super resistentes fora do ambiente hospitalar. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que a minha mãe me ligou, filho, eu te vi na Globo. E aí aquela brincadeira, mãe, eu tô na Globo. Então, assim, é legal você dar orgulho para os seus pais também, né? E o meu laboratório ficou em festa, a gente saiu na BBC News e fizemos, assim, muito sucesso mesmo com os nossos artigos. Então, isso aí são meus alunos de doutorado aqui, tá, pessoal, na BBC. Eu prefiro que eles saiam do que eu. E aqui várias outras matérias que a gente deu. Nesse ano, com alguns artigos que a gente publicou, eu cheguei a dar mais de 30 entrevistas nesse ano, entrevistas faladas mesmo, gravadas na TV, mas saiu em mais de 100 jornais matérias a respeito do nosso grupo. E eu programei isso? Não programei, aconteceu. E eu acho que isso aconteceu porque eu ando, como eu falei para vocês, de mãos dadas. Tem muitas pessoas que caminham junto comigo, e essa vitória não é minha, essa vitória é da minha equipe e de todo mundo que colabora comigo. Então, sejam humildes,
Porque se você for alguma estrela que acha que é melhor que os outros na carreira científica, você não vai longe. Isso é muito... Ou pode até ir, mas você vai sofrer muito, tá? Então, essa é a parte mais gratificante, eu acho, de ser um pesquisador, é você chegar nesse ponto e ver o sorriso e a alegria dos seus alunos nessa conquista. Aqui é a minha equipe atual, né? Tá faltando 3 alunos aqui que a gente não conseguiu se reunir, né? Eu tô com, aliás, faltando 2, eu tô com 11 alunos hoje. Esses são alunos de pós-graduação. E aqui, pessoal, um livro que eu indico para vocês, que eu não li, tá? Eu indico, talvez seja interessante. Eu comprei, mas não chegou. E ele é super baratinho, R$ 15 na Amazon. E eu estou muito curioso, mas que talvez é exatamente isso que é o que a gente está falando, né? Tomara que seja legal. E a epígrafe dele é essa aqui, ó. Há homens que lutam em um dia e são bons. Há homens que lutam durante muitos anos e são muito bons. E aos que lutam a vida toda, e estes são imprescindíveis. Então, eu acho muito legal, deve ser bom este livro aí. E para encerrar, uma frase que me representa muito: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, é o que eu tento fazer com os meus alunos, as coisas que eu aprendi com os meus professores, e que de todos, desde do ensino básico, da graduação, pós-graduação, e que eu venho aprendendo, eu sempre tento passar para os alunos, e de uma forma científica e humana ao mesmo tempo, porque eu acho que são duas coisas que têm que andar junto. Então, quem quiser ir para pós-graduação, para mim, vale a pena, tá? A Tainá está perguntando aqui: você acha que a carreira de pesquisador será mais reconhecida no Brasil? Sim, Tainá, já está sendo reconhecida e, infelizmente, por duras vias. A pandemia nos fez esse reconhecimento de ser arrancado de uma forma mais drástica, e eles viram que a população, de uma forma geral, médicos e profissionais da saúde, perceberam que é necessário que a ciência seja mais valorizada no nosso país, que os pesquisadores sejam mais reconhecidos, e que nós temos pesquisa de ponta que são mais reconhecidas, às vezes, no exterior do que no próprio Brasil. Então, agora, sim, acho que nós, infelizmente, financeiramente não, mas de carreira e da importância da pesquisa, sim, eu acho que a gente vai ter um salto aí. Nós vamos ter, já está tendo parceria privada. Eu tive, nesse ano passado, 2 empresas que me procuraram para fazer pesquisa, me pagaram para fazer isso. Aliás, o dinheiro não foi para o meu bolso, que fique claro isso. Foi para o meu laboratório, com contrato assinado, para que a gente desenvolvesse um produto para eles. Então, isso aí já é sinal de que a pesquisa está sendo valorizada. Isso é bem bacana. Então, Orivaldo, Andresa, é o que eu tinha para passar. E se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, bater um papo aí, se houver tempo, estou à disposição. Uri, você está sem áudio. Desculpa. André, muitíssimo obrigado pela sua explanação, foi maravilhosa, né? Eu e a Andresa estávamos aqui, a gente fazendo um flashback, né? E você falou uma coisa muito importante, que né, trabalhar como docente, trabalhar como pesquisador, na verdade, é uma grande missão, né? E exige da gente muita dedicação, né? Muito trabalho. Às vezes os alunos não têm ideia, né? Que o professor é isso, né? Não tem ideia do que a gente precisa fazer em casa, né? Eu trabalho como professor, sou coordenador, trabalho de coordenação também, a gente está sempre abarrotado de coisas, né? E exige da gente muita dedicação, né? A gente não tem sábado, às vezes não tem domingo, né? E agora mais ainda, né? Mas são essas coisas que valem a pena. Então, hoje,
né, o André entrou em contato comigo, onde ele me fez lembrar, né, desse e-mail que ele me encaminhou um dia, há muitos anos atrás. Eu falei, André, eu não deletei esse e-mail, eu tenho esse e-mail guardado. Mas nesse decorrer dos anos, né, a gente foi usando. Uma época eu usava um e-mail que depois deixou de ser muito usado, a gente teve que mudar. Você trabalha numa escola que te obriga a ter um outro e-mail. Então, eu falei que eu tenho isso, eu não sei em qual conta, mas eu tenho esse e-mail guardado, né? E eu fico muito feliz, né, de ter, assim, ter sido inspiração para você. Me sinto muito honrado com isso. E digo para você que são essas coisas, né, são esses pequenos detalhes que fazem da nossa vida de docente especial, né? É isso que vale a pena, são esses pequenos retornos, esses feedbacks que a gente recebe, né? Às vezes a gente trabalha, né? Mas de repente a gente consegue tocar algum aluno, né? A gente consegue fazer algo diferente, né? E esse feedback é muito gratificante. Com certeza, né? Você sabe disso, eu te respondi na época, né? Com certeza foi muito importante para mim, né? E eu falo que são essas pequenas luzes que a gente recebe que nos motiva a continuar no caminho e ter a certeza de que a gente está no caminho certo, né? Então, eu também sou uma pessoa realizada como docente, né? Então, e apesar de da gente trabalhar, né, exaustivamente, esses retornos que a gente recebe, né, são assim, vale muito a pena, né? Então, com certeza, esse seu e-mail para mim foi muito importante, viu? E fico muito feliz e uma admiração enorme, né? Aquilo que você disse, a gente fica feliz de ver, por exemplo, uma cria sua estar ainda melhor do que você. E com certeza eu fiquei muito feliz, né? Eu sempre estou muito feliz sabendo como você está bem, o, o qual caminho aí, né, grandioso você tem trilhado, viu? Parabéns, parabéns mesmo, e muitíssimo obrigado por você estar aqui essa noite compartilhando toda essa experiência com a gente. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Rivaldo. Obrigada, André. Obrigado. Ori, tem algumas perguntas aqui. Vou colocar aqui. Maria Clara. Gostaria de saber se existe muita oportunidade de trabalho para o biomédico na pesquisa sobre o câncer. Sim, essa é uma das pesquisas que está mais crescendo. A genética e o sequenciamento, eles têm contribuído muito para a pesquisa na área do câncer, né? Tentar desenvolver ou novas terapias anti-câncer, ou até mesmo terapias gênicas, que é uma área que está crescendo muito. Então, no Brasil inteiro tem se despontado esse tipo de pesquisa e é uma das mais procuradas hoje em dia, né? Nós temos aqui no Hemocentro, uma de Ribeirão Preto, um corpo de docentes, pesquisadores que trabalham especificamente com isso, e eu conheço vários biomédicos que estão fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, trabalhando lá dentro, pós-doc. Então, essa é uma das áreas que mais crescem na linha de pesquisa. Tem mais aqui. Natália. Qual a maior dificuldade atual para ser pesquisadora? Natália, olha, eu diria que a maior dificuldade que a gente tem hoje é conseguir verba para financiar as nossas pesquisas, porque a gente tem aluno interessado, a gente tem garra, tempo a gente não tem, mas a gente faz o tempo, ideias tem de monte. Então, essa é a maior dificuldade, porque a gente tem sofrido cortes constantes
E não estou falando de questões políticas atuais, por favor, não me levem nesse ponto, mas os cortes vêm acontecendo dos governos anteriores e vai chegando. Cada governo que entra arranca mais uma fatia do nosso bolo e já está muito pequenininha. Então, a gente quase que não consegue. Para vocês terem ideia, muitas pesquisas do meu laboratório, eu pago do meu bolso. Quando o aluno chega e fala, olha, eu não tenho... não consigo fazer isso, a gente está sem dinheiro, eu compro do meu bolso. E já cheguei, a aluna minha que ia desistir do doutorado porque estava sem bolsa, a bolsa ia demorar 4 meses para sair, e eu precisei pagar, ajudá-la a pagar aluguel para que ela ficasse e não perdesse a oportunidade, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para a vida dela e para a família dela. Então, eu acredito que é a falta de incentivo de políticas públicas na parte de incentivo financeiro à pesquisa, porque boas pesquisas e bons pesquisadores nós temos. Como pesquisador, você acha que a automedicação na pandemia pode gerar uma maior pesquisa na área de bactérias, multiresistentes? Sim, tenho certeza. Acabei de submeter para a FAPESP um projeto JP2 falando exatamente sobre esse tema. A gente espera que seja aprovado. Nós já recebi vários casos clínicos com bactérias PAN resistentes. Para quem não sabe isso, são bactérias que são resistentes a todos os antibióticos, e de pacientes que foram acometidos pela COVID, ou foram internados, ou fizeram tratamento profilático. A azitromicina passou a ser um antibiótico que vai ser praticamente, por muitos anos, jogado no lixo por automedicação. Eu gostaria de seguir nessa área de microbiologia e gostaria de saber se tem alguma indicação de livro ou até mesmo documentários mais atuais. Olha, na própria Netflix, pessoal, tem vários documentários da área de microbiologia, micro-organismos multiresistentes, dessa parte de micro mesmo, que a gente... No YouTube tem vários. Então, assim, é só procurar, Ingrid, que você acha várias coisas. A parte de resistência tem vários livros que eu não sei de cabeça agora. Eu estava até com um aqui na cabeceira, mas por coincidência eu tirei. Depois eu posso passar uma listinha aí pro Orivaldo e para a Andresa para te passar, mas é só dar uma busca no Google que você vai achar um monte de coisa. Tem muito material. E na Netflix, procurem, eu não me lembro de cabeça, mas tem documentários falando de resistência a antimicrobianos no mundo inteiro, e isso é muito legal. Bom, tem vários elogios a você aqui também, a gente tem... Obrigado. Agradecimentos. Salientando a importância de tudo isso que você falou, da atitude de ajudar os alunos, não desistir, tudo isso a gente tem. Tem vários outros aqui também, depois a gente pode até fazer uma lista disso e te mandar, porque foram acontecendo durante a sua palestra, tá? Uhum. Mas é isso aí, brigadão, André. Aliás, né, me encontrei naquelas fotos na hora que você estava colocando. Você viu? A Andresa aproveitou para fazer o flashback, né? Nossa. Pois é. Uma época muito feliz, e é uma época muito diferente também, né, do que é hoje, né, eu não sei, a gente estava começando com a parte de informática, a gente estudava muito nos livros mesmo, ia para a biblioteca, tinha uma socialização, e não sei, cada época é uma época, né? Então a gente não pode falar que a nossa é melhor, mas que é mais nostálgico, né? Excitação foi o dia que inaugurou o laboratório de informática da Barão de Mauá, né? Que tinham vários computadores. Uhum. E que a única comunicação que tinha ali era Messenger, mas naquela época era diferente. Exatamente. Meu primeiro e-mail foi lá, Hotmail. Foi o e-mail que eu mandei por Orivaldo e foi desativado porque eu não usei mais, por isso que eu perdi também. Mas muito bom, pessoal. André, foi muito bom rever você, né? Fazia anos que a gente não se via, Sim. né? Foi muito bom e agradeço muito aí pela sua brilhante explanação. Acho que todo mundo conseguiu
ter uma visão clara, né, desse caminho aí que é necessário a gente trilhar para chegar, né, nesse mundo da pesquisa. Então, quero agradecer também a todos que participaram, né? Nós estamos encerrando as atividades do curso de Biomedicina nessa FEC 2021, né? A gente espera que vocês tenham aproveitado bastante e, com certeza, nós teremos novas oportunidades, não só na FEC, mas durante o semestre, né? Eu já estava até fechando já uma nova palestra com o André, em breve, para trazê-lo para o nosso curso, para um evento do nosso curso, né? E então eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, né? Quero agradecer os docentes que estão presentes também, professora Miriane, professora Patrícia, demais docentes, né? Agradecer a professora Andresa pelo auxílio aqui nessas atividades, né? E mais uma vez, né? Te agradecer muito e deixar aí um convite para você visitar a nossa casa lá em Araraquara, também está de portas abertas para você e a gente vai ter muito prazer em recebê-la, viu? Com certeza, vai ser um prazer. Então, pessoal, muitíssimo obrigado a todos e uma boa noite e a gente se encontra em breve, se Deus quiser, tá bom? Uma boa noite a todos, então. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite.